grande participar do laboratório. Para mim, já desde o início, participar do laboratório já é uma honra, né? Porque, como eu moro longe, né? Eu não estou aí no Rio, era uma impossibilidade. Eu não poderia frequentar o laboratório porque eu frequentava as aulas quando viajava em dias específicos. E agora eu consigo frequentar dessa forma, esse formato remoto aí acabou colaborando comigo, né? E para mim, assim, é de uma riqueza grande, tem sido, né? E eu tenho certeza que vai colaborar muito com a minha pesquisa. Eu acho que colaborou muito agora, nessa época, com enriquecimento também em relação à qualidade do meu estudo, né? Porque visualizar outros trabalhos faz com que a gente consiga desenvolver, melhorar o nosso trabalho, né? Então, para mim, só tenho a agradecer. Obrigado também pelo convite. Obrigado aí pelo acolhimento aí no grupo. Eu tenho a formação de psicologia, para quem não me conhece. Eu sou formada em psicologia desde 2005, né? Já tenho 15 anos de formação. Eu sou mineiro, né? Me formei em Governador Valadares, no interior, mas fiz o mestrado aqui no Espírito Santo entre 2012 e 2014. E o doutorado estou fazendo na UERJ desde 2017. Estou nessa fase aí, que é a chamada fase de conclusão, né? E aí a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando, né, na tese com um tema. Estou trabalhando na tese com o mesmo tema que trabalhei na época no mestrado, que é sobre o futebol, né? Que é um tema que eu gosto muito particularmente, e com um viés diferente, né? Agora no doutorado, né? Então, vou apresentar um pouquinho como está até agora, né? O meu estudo, né? A minha tese. É um compilado, um resumido, né? Em relação àquilo que eu já realizei, né, e pretendo também colaborar com os trabalhos também de outros colegas que estiverem trabalhando aí com a questão de temática do futebol, né? Porque se a gente tiver que escolher algumas palavras-chave para o meu trabalho, eu acho que futebol é uma delas, a outra seria terapia cognitivo-comportamental, que é um pouco do que eu trabalho enquanto psicólogo clínico, e a psicometria, né, que é algo que eu gosto muito, a psicometria e a avaliação psicológica, né? Essa forma de metodologia, que para mim é muito importante em psicologia, ela tem conduzido aí a minha metodologia de trabalho. Então, vou apresentar a partir de agora, vou compartilhar minha apresentação, aí só me deem um retorno se vocês estão vendo aí o compartilhamento dos slides. Suponho que esteja chegando. Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Eu não estou acostumado muito com o Skype, eu estou acostumado com o Zoom, Microsoft Teams. Acho que talvez eu apanhe um pouquinho. Ainda não, né? Não, ainda não. Tente utilizar a opção uma tela. Ah, sim, pera aí. Ah, não, pera. Esse daí é Do o lado Teams. direito ali, tu tens compartilhar a tela embaixo. Isso. Aqui, do lado né? do chat. Do lado do E aí, chat. quando tu clicares aí, vai abrir outra janela que tu tens que novamente clicar no compartilhar a tela. Ah, sim, agora eu acho que eu vi. Agora tu mostra a tela que tu queres. E é o PowerPoint, não é? Eu acho que agora eu consegui. Vê se foi. Você precisa ter o arquivo aberto previamente. Tu não Tá abre... aberto aqui. Ah, é? Tá aberto. Então... De repente está carregando. pode ser. Se tiver muita imagem, né? De repente está pesado e tal. Pode ser isso. Mas não costuma demorar tanto assim, né? O Daniel, geralmente quando você aperta compartilhar a tela, vai aparecer uma outra tela para você escolher qual item você quer compartilhar. Ah, sim. Isso. Aí vai e seleciona no teu slide, na tua apresentação. E aí sim compartilha, vai ter a opção de escolher e você compartilhar. Eu tô aqui assim, né? Cliquei em compartilhar a tela, tá. Mudar de tela ou janela, aí apareceu, aí tem a minha tela aqui aberta com o slide. Eu tô clicando em cima, tá alternar janela. Seria isso? Tenta esse, né? Vê se foi agora então. Seleciona ela e lá embaixo eu acho que tem assim, iniciar compartilhamento. Tem uma parte em azul ali. Tenta selecionar e depois iniciar compartilhamento. Pode ser por isso.
Você seleciona ela e aí tem começar compartilhamento. Iniciar, né? Eu estou selecionando dessa forma. Se não der, se tiver problema... Você manda pra gente. Posso mandar, deixa eu mandar aqui então. Anderson, tu pega essa? Aí tu tem que mandar para alguém aí, então, né? Pode ser. Vou mandar pelo WhatsApp, pode ser? Manda pelo WhatsApp que o Wanderson pega aí e vai passando para ti. Beleza. Show, vamos lá. Engraçado, né? Isso é simples, não sei como é que não deu, né? É para ser simples. Curioso que ontem eu tive problemas também durante a aula. Para compartilhar, né? Mas a gente estava usando o Teams. Eu tive que compartilhar uma janela de internet. Esquisito, foi muito esquisito. Eu estou fazendo isso, estou tentando clicar, aparece para mim a opção, aí tá iniciar compartilhamento e não vai. De qualquer forma, eu vou mandar aí para o Anderson. Beleza. Tem uma outra possibilidade também, que é tu jogar no PowerPoint online os teus slides, e aí tu compartilhar uma janela da internet, que geralmente não dá problema. Essa possibilidade. Não, eu posso passar para você, porque aí facilita. Tranquilo. Vamos lá. Porque aí é um outro procedimento e tal. Pode ser. Tranquilo. Joga aí. Joga aqui no chat. Vê se você recebeu aí agora. Nada ainda. Não, ainda não? Pera aí. Não. Tá no WhatsApp do LabMed? Qual é o... Eu tô mandando direto pro Anderson. Wanderson. Tá. Wanderson, nossa. Beleza. Se quiser, manda para mim também, que eu fico de backup. Nós temos os dois aí. Não tem erro. Tem o Wanderson e tem o Anderson. Me desculpe, Wanderson. Tô falando aqui seu nome errado já há um tempão, então. Não, fica tranquilo, cara. Eu tô mega acostumado. Já chamam de Anderson, Wanderson, já me chamaram de Whindersson também, né? Nossa, mãe. Nossa, o Whindersson já é demais. Whindersson, eu não recebi nada também, não. Não veio para mim, não. Deixa eu ir lá para a área de trabalho. Baixei aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Aqui, ok. Agora vamos lá. Agora só compartilhar a tela aqui. Vê se consegue aí, né? Se o problema é aqui comigo mesmo. Fundamentos mecatrônicos da física quântica, não é isso? Não. Tô brincando. Já ia falar, poxa, erraram com o curso. E aí? Apareceu aí? Eu botei para compartilhar. Acho que tá compartilhando, mas tá parada a tela. Está muito pesado o arquivo? São quantos mega? Deve estar muito grande, né? Deixa eu ver aqui. Não acredito que seja isso. Eu tenho aquelas 2 mega. aulas... 2 mega somente. Poxa. Não deve ser isso, não. Botei para compartilhar. Eu vou tentar de novo. Esquisito isso, né? Primeira vez que isso acontece no Skype. Tá compartilhando, né? Tá aqui, ó. Inclusive aqui, ó, parar de compartilhar. Vou tentar de novo. E para mim aqui tá a tela como se tivesse nada aparecendo. Certo. Fica escura. Isso. Novamente. E agora? Também. Ora. Não, peraí que eu vou resolver isso. Você não vai pelo modo... Você vai fazer aquele esquema da janela que você tinha falado? Vou jogar lá no PowerPoint Online. Boa. Mas que coisa, né? O que será que está acontecendo? Eu acho que teve um colega que falou, né, professor, que o Skype ia limitar esse compartilhamento de tela, você lembra?
Não, mas a gente tem feito isso aqui todo o tempo, né? E Foi? não dá problema. Veja, eu dou as aulas todas por aqui também e tudo, nunca, Nunca né? aconteceu isso, é. Não. E as minhas aulas são bem pesadas, assim, tem muita figurinha também, muita ilustração, né? Eu estou tentando aqui também, caso consiga. Agora eu acho que vai. Mas eu acho que é bom parar, não é? Ficar só um aí, porque senão começa aí Ah, tá. Travar, né? aí vai dar problema no meio de campo aí. Bom, vamos lá. Deixa o Whindersson ali, que o Whindersson. Agora tá rolando um problema porque não tá aparecendo o navegador aqui para compartilhar pelo navegador. Ai, ai. Ó, agora veio. O meu apareceu aí? Apareceu. Ou foi o do Daniel? Agora voltou o Daniel. É o teu, Daniel, que tá indo aí? Pera aí, às vezes eu acho que era o meu. Pode ser que seja o teu, então. Ó, mudei aqui o slide. Mudou aí para todo mundo ou tá na mesma tela? Não, agora tá escuro, voltou o Daniel, mas apareceram os slides ali. Apareceram, né? É. E apareceu para mim aqui como se eu estivesse compartilhando. Eu acho que era eu mesmo. Gente, Eu acho que tá demorando carregar mesmo. Eu cliquei de novo aqui para fazer isso. Isso que é engraçado, né? Isso nunca demorou tanto assim. Bom, coloquei para compartilhar de novo aqui. Não tá abrindo pela janela do navegador, então não dá para fazer aquele macete, não vai funcionar. Não adianta. Então vai ver que é o Daniel mesmo aí que está conseguindo fazer, não é? É. Ó, deu. Foi? Foi. Tá ótimo. Só tem um negocinho escuro ali que eu acho que tu pode tirar, né, da frente. Isso, beleza. Bora. Ah, ótimo. Então eu acho que eu descobri era porque já estava compartilhando aqui para mim e eu não estava clicando fora do link da janela no slide para poder abrir. Então era isso. Peço desculpa aí pelo problema técnico, né? Pessoal, então vamos lá, né? Meu tema então, né, sobre o que eu estou trabalhando na tese, meu tema é sobre futebol e essa apresentação está indo com um título ainda de pensamentos automáticos em jogadores de futebol profissional, porque na verdade o título da tese é evidências de validade em duas escalas de jogadores de futebol, duas escalas de pensamentos automáticos jogadores de futebol, né? Como vocês vão ver lá no meu estudo aqui, a gente não tem ainda as escalas. Então, por enquanto, eu estou dando o nome para essa apresentação ainda com um tema mais abrangente. Eu vou tentar falar de uma maneira talvez mais resumida, né? Apesar do conteúdo ter ficado um pouco denso, desse percurso, né? Pelo qual eu segui para poder chegar, né? À construção dos objetivos da minha tese, falar um pouquinho também da metodologia e resultados. Antes, eu queria falar um pouco aqui na parte 1 de futebol e psicologia do esporte, que fala, aqui na verdade é a parte de apresentação da minha tese já, e a parte 2 e 3 são os capítulos 1 e 2, né? No capítulo 2, eu estou explicando o que seriam os pensamentos automáticos, que é um conceito muito importante para a construção, né, e validação das minhas escalas. E na parte 3 eu estou falando um pouco sobre avaliação psicológica no futebol, também que é um tema importante para justificar, né, para dar suporte teórico e justificar de uma maneira bem visível que o estudo é relevante para esse nível de estudo, de pesquisa no nível do doutorado. E aí depois eu falo um pouco sobre objetivos do meu trabalho, na parte 5 sobre métodos, e depois eu falo dos resultados que eu já tenho coletado. Bom, dá para a gente falar inicialmente que o futebol, né, essa é uma semelhança também até da apresentação da colega agora, da Mariana, o destaque que o futebol tem, né, como esporte popular no mundo de forma geral e no contexto brasileiro. E aí, assim, tem uma parte histórica que eu faço brevemente, né, uma descrição breve no início da minha tese, falando sobre essa questão de como a identificação cultural com brasileiros está atrelada a outras questões, como eu coloquei aqui, né, questões sociais, como lutas de classes,
classes sociais, questões étnicas. Tem um livro muito legal que eu estou lendo aqui, estou citando bastante no meu trabalho, que é O Futebol, em Nelson Rodrigues, que ele descreve bem essa questão do surgimento do futebol e a relação que o futebol tinha com algumas questões de emancipação, né, de defesa dos direitos de minorias, como do negro, né? Tem até um artigo legal que cita, né, o Vasco como um pioneiro no Rio de Janeiro, como um dos primeiros times, né, que tiveram negros como jogadores de futebol e essas questões levantando debates, né, na sociedade de uma forma geral. E a gente pode considerar que o futebol, até hoje, tem feito isso, tem levantado muitos debates, né, debates recentes, por exemplo, da inclusão, né, de LGBTQ+, né, no meio do futebol, algumas questões relacionadas também ao gênero feminino, o espaço do futebol feminino. Então, o futebol ele tem uma vinculação, uma relação muito grande, né, com o contexto social brasileiro, né? E a gente também sabe que o futebol, de uma certa forma, ganhou um status de profissão e carreira, fazendo com que a preparação para as competições se tornasse cada vez mais especializada e profissional, se considerarmos a atualidade, né? A gente tem aí um histórico de essas competições se tornando como profissionais, e hoje a gente tem, como a gente estava conversando no início, né, alguns times que são realmente times que, apesar das dificuldades de gestão, do amadorismo na gestão, né, são times que têm profissionais que são pagos, né, tem carreiras, né, que possuem, né, a vida dedicada para desempenho de um tipo de função, em especial o atleta, né, o próprio jogador de futebol. E aí, antes de entrar um pouquinho nessa temática, eu visualizei de uma maneira muito clara na minha dissertação de mestrado, né, em que eu tive como objetivo discutir um pouco sobre aspectos psicossociais da condição de torcedor de futebol. Lá o meu interesse inicial era sobre o aspecto de torcer por um time, mas quando eu estava estudando sobre o aspecto da psicologia do esporte, quando eu conheci de fato a psicologia do esporte como uma área do psicólogo, eu identifiquei bem, né, que muitos estudos estão na área que é chamada de alto rendimento, como eu vou falar daqui a pouco. E essa área de alto rendimento tem a ver com a carreira do atleta profissional, de forma geral, e em especial do atleta de jogador de futebol profissional. Mas lá no mestrado, né, eu já também tive um contato, além de ter tido um contato com a temática, eu tive um contato com a metodologia, né, a forma de construção de uma medida psicométrica, porque um dos objetivos específicos para estudar a questão de escolher um time de futebol foi construir uma medida psicométrica para aferir aspectos da vida social que representem influências em relação à condição de torcedor de futebol. Eu tentei investigar, construir, né? Tentei investigar os aspectos que influenciavam na escolha, tinha alguns pressupostos, né, iniciais, achava, né, um dos meus pressupostos iniciais individuais era de que o sujeito escolhe torcer por um time porque o pai influenciou, a mãe influenciou, os parentes próximos influenciaram, né? E isso era um aspecto individual porque lá em casa todo mundo torce para o mesmo time, né? Mas é algo que eu observei diferente no meu estudo, que os aspectos que influenciam, né, o sujeito a escolher um time de futebol são muito diversos, inclusive para alguns o aspecto midiático, né, é um fator muito grande. E eu encontrei um aspecto muito interessante que era, né, o fator midiático de falar bem de um time incentiva indivíduos a procurarem escolher e torcer para um time. Mas o aspecto de falar bem de um time, de exaltar ou de dar destaque a determinados times, também influenciava os sujeitos a escolherem o rival, né? Às vezes por uma reação, uma identificação considerada oposta, né? Que eu chamei, né, num dos fatores da minha escala, de mídia contra time, né? Um fator lá até ficou bem delineado como mídia pró, que seria a escolha do time por causa de um tipo de manifestação midiática a favor do time, e o fator mídia contra, que seria a escolha ao contrário, escolher o rival. E aí eu também tive contato lá no mestrado com a ideia da psicologia do esporte, né, como eu falei, que é uma área da psicologia que se preocupa em elaborar programas de treinamento psicológico para o alcance de melhor desempenho, além de atuar com questões referentes à prática de atividade física em tempo livre, iniciação esportiva fora de competições, reabilitações de pessoas enfermas e portadoras de necessidades especiais. Essa tem uma definição clássica, né, do Weinberg e o Goldman, né, de 1995, é um livro até muito utilizado na psicologia do esporte,
que, de uma forma ampla, aponta que a atuação do psicólogo do esporte tem essas três áreas, esses três viés, né? O alto rendimento, aspectos psicossociais e a inclusão social, né? De uma forma geral, até na dissertação eu falei um pouco sobre isso, os aspectos, os autores divergem sobre essa divisão, né? Como é que são as sub-áreas, né? A área de atuação do psicólogo no esporte. Mas, de uma maneira sintética, eu resumi essa divisão em três e lá no mestrado eu estudei mais os aspectos psicossociais, né? Porque eu falei de torcida de futebol, de escolhas de torcida de futebol. No entanto, eu fiquei curioso sobre aspectos relacionados à questão de alto rendimento, né? Porque alguns estudos que eu li logo depois, né, apontavam essa relação, né, do psicólogo, a importância do psicólogo do esporte com relação à preparação profissional e desempenho de situações reais de jogo, né, identificando habilidades cognitivas e fundamentais para a performance, né. Essa aqui já é uma indicação da literatura, né, que os aspectos, né, do jogo em si, né, a prática tanto do treino, a prática do jogo, da competição e o pós-competição tem muito a ver com o fator chamado de preparação mental por alguns leigos, né? E também por uma curiosidade muito grande, porque hoje existe, apesar de um debate mais evidente, né, mais por parte, né, de alguns setores da imprensa, né, em relação à importância do fator mental no esporte de forma geral e no futebol, a gente tem muitas distorções, a gente tem alguns aspectos complicados, né, e atribuições, né, de controle mental, controle cognitivo, dado a pessoas como os técnicos de futebol, né? A gente vê lá vários relatos lá falando de técnicos importantes que falam que são psicólogos dos times, né? Mas só para citar, né, um artigo, né, ou citar dar um panorama já em relação à literatura, já dá para falar que as intervenções, né, realizadas pelos psicólogos do esporte, essa é um livro que eu gosto muito, né, que é Psicologia do Esporte e do Exercício, que tem uma descrição tanto didática quanto também profunda em relação às questões da psicologia do esporte. Eles mencionam um aspecto que para mim também era importante, também me chamava a atenção, porque eu trabalhava já antes de trabalhar com psicologia do esporte, pensando no alto rendimento e a interferência de fatores ligados à performance, eu já trabalhava com terapia cognitivo-comportamental, que tem esse pressuposto que está grifado aqui, né? Modificação de pensamentos irracionais, identificação, aplicação e modificações de diálogos internos, né, que são consideradas práticas do psicólogo do esporte, né, e muitos psicólogos usam fazer relação com o aporte teórico da terapia cognitivo-comportamental, mas para mim, que já trabalhava com a terapia cognitivo-comportamental, quando eu li, eu falava, poxa, isso aqui é TCC, né, então existe uma possibilidade de intervenção em alta performance em TCC. E lendo mais um pouco, né, esse artigo aqui é um artigo de 2007, um artigo também que fez parte também da minha revisão inicial, que mostra, está fazendo, né, uma investigação de fatores mentais, de estratégias mentais preditoras, né, da performance e da satisfação com a performance entre jogadores de futebol. É um estudo na Polônia, né, realizado com jogadores de futebol. Eles identificaram várias questões que a TCC também trabalha, como técnicas de relaxamento, questões de fixação, de planejamento de objetivos, né, que também pode ser feito também como um procedimento também de intervenção de uma forma geral na terapia cognitivo-comportamental, mas citavam, né, eles citam essa questão do diálogo interno, esse diálogo interno aí que seria, né, explicaria uma maior satisfação com o desempenho individual. E eles apontam também, esse estudo aponta a diminuição de pensamentos negativos ao longo da temporada como contribuindo com essa satisfação com a performance, né? Mais um estudo também, assim, dentre os outros que eu vi, que também me levantaram essa dúvida, né? Me levantaram essa questão. E aí, eu já entro na parte 2, né, que compõe, em que eu começo a explicar um pouco o que seriam pensamentos automáticos, já conectando com a ideia da terapia cognitivo-comportamental, né, que tem como principal teórico o Aaron Beck, posicionado talvez mais na década de 60, quando ele é um dos principais teóricos que começa a questionar alguns modelos comportamentais até então utilizados na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, no país onde ele mora, né?
E o Aaron Beck também, ele começa a questionar, ele começa a entender um pouco o viés, né, do behaviorismo radical, de ser uma terapia baseada, né, em evidências científicas, o discurso, né, que sempre esteve muito em voga no behaviorismo radical. Ele começa a tentar, né, a questionar uma questão do behaviorismo radical, que é a exclusão da ideia de uma classe, de uma unidade diferente do comportamento, que seria o pensamento, né? E aí, o Beck começa a falar sobre a ideia de poder mensurar aspectos que são considerados mentalistas para os behavioristas, né? E alguns teóricos começam a desenvolver estudos, né, com esse pressuposto fundamental da terapia baseada em evidências. E aí eles começam, né, na época ainda, esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento ainda é chamado de terapia cognitiva, ainda com muitas resistências por alguns terapeutas considerados como comportamentalistas, né, ainda mais ligados com o behaviorismo radical. Eles não tinham essa associação de terapia cognitivo-comportamental, mas a partir da década de 90, principalmente depois entrada no século XX, tem mais essa definição de um campo, né, de um tipo, de um protocolo de tratamento, já nomeado como terapia cognitivo-comportamental, que compreende, né, integração de conceitos, princípios e técnicas, tanto cognitivas quanto comportamentais, e com princípios norteadores, como a hipótese do acesso, da mediação e a hipótese da mudança. Por que eu estou citando já de uma vez, né? Para tentar explicar um pouco lá na frente o porquê que eu escolhi fazer uma escala de pensamentos automáticos, né? Alinhada com a ideia da TCC que os pensamentos automáticos são acessíveis, que é a hipótese do acesso. Os pensamentos automáticos são mediam, né? Medeiam, como alguns preferem, né? A ocorrência de comportamentos e sentimentos. Então, se o sujeito tenta controlar sentimento, que é algo também que a literatura aponta com outros estudos da TCC, se tentarmos controlar somente os sentimentos, a gente não consegue atingir o objetivo de controlar sentimentos inadequados ou de suprimir sentimentos inadequados, como a ansiedade. E o Beck vai apontar, os tratamentos em TCC vão apontar que, acessando as crenças, né, os pensamentos que geram os sentimentos, é possível mudá-los, é possível alterá-los e, consequentemente, alterar os sentimentos. E aí ele também traça princípios norteadores, que estou citando aqui na apresentação, alguns bem generalistas em relação à TCC, mas um nono princípio que eu queria dar destaque é esse, né, que tem relação também com o meu tema, né, que é ensinar pacientes a identificar, avaliar e responder os pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. De uma forma geral, então, o Beck tem esse objetivo, né, de fazer com que os pacientes, a terapia cognitivo-comportamental, então, ela de certa forma, alinhada com esse objetivo de fazer com que o paciente identifique, avalie e responda a pensamentos automáticos e crenças disfuncionais, porque, para a TCC, eles são os causadores de sentimentos e comportamentos inadequados. Eles mediam, né, essa relação. E aí a gente tem o modelo cognitivo do Beck, para ele, né? Como eu falei, o que altera, né, afeto e comportamento seriam os elementos cognitivos, né? E aí esses elementos cognitivos possuem 3 níveis, como pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais, que seriam traduzidos nesse tipo de esquema, né? Esse é um esquema que eu gosto mais de demonstrar como o Beck entende, né, essa questão da terapia cognitivo-comportamental, porque aqui dá para a gente ver o que seria o pensamento automático, né, que é essa categoria, esse construto que eu estou querendo utilizar lá na minha escala. O Beck entende, né, a terapia cognitivo-comportamental, o modelo do Beck entende que diante de situações, o sujeito constrói pensamentos automaticamente que não são acessíveis de uma maneira prática, né, de uma maneira inicial. Vai falar que eles são só acessíveis mediante treinamento cognitivo. Eles geram os sentimentos, comportamentos e reações fisiológicas. Então, para o Beck, existe um tipo de intervenção que tem o viés aqui, onde eu estou passando o mouse, no sentimento, no comportamento e na reação fisiológica, mas existe um tipo de intervenção que é muito importante, que ele considera crucial, que seria nos elementos cognitivos, né? Nos pensamentos automáticos, nas crenças intermediárias e centrais. Mas ele considera o acesso aos pensamentos automáticos muito importante para iniciar essa compreensão de crenças centrais. E aí ele vai descrever o que seriam pensamentos automáticos, né?
Ele vai falar que seria o primeiro nível de pensamentos, um nível mais superficial, um nível, eles têm as características de serem espontâneos, não serem acessíveis de forma geral, como eu disse, e quando distorcidos da realidade, serem causadores de transtornos psicológicos. Seria essa a ideia do Beck. Ele vai explicar o que seriam crenças intermediárias, né, e crenças centrais, mas como não está centrado aqui, né, no objetivo, no construto do meu trabalho, deixei aqui a título também de curiosidade para quem quiser também investigar um pouco mais o que seriam esses dois níveis de pensamento, de elementos cognitivos para o Beck, que tem uma interferência grande, só voltando aqui no esquema. Por quê? Porque o pensamento automático é de fato provocado pela situação, mas ele é alimentado, como dizem, né, alguns teóricos na TCC, pelas crenças. Então, eu tenho um tipo de pensamento influenciado pela situação, mas que também pode ser mais reforçado, alimentado por essas crenças. Seguindo mais um pouquinho, né? Para o Beck, né, o objetivo do terapeuta, então, seria realizar uma formulação cognitiva para que ocorresse modificação de pensamentos e sistemas de crenças do paciente. Então, o processo seria, né, a formulação cognitiva, identificar, analisar e buscar intervenção, né? Alguns teóricos em TCC modernos preferem até não usar a expressão modificar, porque modificar pode ser uma forma de intervenção, mas também compreendê-los pode ser uma outra forma de intervenção, que é considerada talvez mais moderna em TCC, né? Porque em alguns casos, principalmente em casos de ansiedade, observou-se que a tentativa sempre de reestruturar os pensamentos gera mais ansiedade. Então, existe algumas terapias, como a terapia da autocompaixão, né, que pensa que somente compreender aquele pensamento já faz parte desse processo de intervenção. E aí, ele teria formas de identificação, ele menciona formas de identificação desses pensamentos automáticos, né, que seriam feitos por identificação por parte do terapeuta em entrevistas e observações, utilização de técnicas como a psicoeducação, o treino de habilidades sociais, e eu grifei aqui a aplicação de testes. Dá até para a gente destacar que o Beck, ele era um defensor da terapia baseada em evidência, e lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso, de que a avaliação psicológica, ela é considerada a prática, né, que dá cientificidade à psicologia. Então, ele, de certa forma, ele foi um adepto, né, da construção de alguns testes, como o BDI e o BAI, que é o inventário de depressão do Beck e o inventário de ansiedade, dois testes clássicos, né, que são utilizados também no contexto brasileiro. Inclusive, passou por revisões recentes, né. E uma forma, né, de modificação de pensamentos automáticos que seriam considerados disfuncionais, que consistiriam, né, na leitura incorreta, incoerente das situações de forma geral, seria uma técnica que eu estou grifando aqui, que é a reestruturação cognitiva, né? Ela é importante o conceito dela porque ela é o construto da minha segunda escala, né? Desculpa, ela é o mecanismo de pensar o construto da minha segunda escala, que seria os pensamentos reestruturados, né, dos jogadores de futebol lá que eu construí. Aqui eu também consultei numa revisão sobre estudos, né, de pensamentos automáticos no esporte de forma geral, né, aplicação, estudo, né, fatores psicológicos como pensamentos automáticos no esporte de forma geral e alguns no futebol que eu localizei. Esse estudo é um estudo mais antigo, de 2003, de uma psicóloga que trabalhava nas categorias de base do Santos, em que ela identificou pensamentos automáticos e ansiedade no grupo de jogadores de futebol, né, um estudo realizado com jogadores, só que o método foi qualitativo, né, ela utilizou entrevistas e observação. E o objetivo era identificar esses pensamentos automáticos disfuncionais, crenças mais comuns que os atletas apresentavam. Aqui alguns resultados, né, que esse tipo de resultado, depois eu vou conectar com a questão do método, né, foi muito importante para visualizar o que poderiam ser, né, esses possíveis pensamentos automáticos na construção dos itens da minha escala, né. Aqui tem alguns tipos, né, se acertar a primeira bola é porque eu vou bem, preciso acertar o passe, senão algo ruim acontece. Quando erro uma bola, a seguinte tenho que acertar. Seria aqui um relato dos atletas, né? Como ela trabalhou, né, com um estudo qualitativo, né, tem aqui uma amostra que é considerada o requisito, o requisito, né, para uma amostra não é alto, né? O N não precisa ser alto, né?
Aqui uma segunda figura, né? Pensamentos disfuncionais do tipo que ela nomeou como não posso errar, relativa à oportunidade, né? Como tenho que ganhar, senão me prejudico. Se perdermos, não posso ser profissional. Tenho que jogar bem para ser titular. Não posso errar porque perco oportunidades. E assim vai, né? Que são pensamentos que ela depois faz uma análise que provocam ansiedade, né? É algo até interessante, porque aí comprova, né? Ela evidencia esse pressuposto mediacional da TCC, né? Em que fica evidente os pensamentos mediano os sentimentos, né? E mediano um aspecto que a literatura também destaca com com muitos estudos, né? Que a ansiedade e o humor deprimido são fatores psicológicos que atrapalham muito nessa performance, nesse rendimento do atleta. Então aí eu peguei, me questionei, né? Como é que se encontra a pesquisa acerca de construção e validação de testes com base no modelo cognitivo do Beck, né? Porque o Beck se preocupou tanto, né, com a questão de evidências e eu defendo a ideia, tenho a ideia de que a avaliação psicológica que dá evidências, que dá uma consistência para as teorias, né? Eu me questionei em relação a isso, como é que se encontravam essas pesquisas de construção e validação de testes com base no modelo cognitivo do Beck, que é daquela forma como eu mostrei, né? Crença central, crença intermediária, pensamentos automáticos gerando sentimentos, comportamentos e reação fisiológica diante de situações. E aí, alguns estudos que eu encontrei nessa revisão, né? Eu destaco esse daqui, que é uma revisão de estudos sobre construção de testes com base no modelo cognitivo comportamental. Desculpa, aqui só uma correção, né? É uma revisão de estudos sobre utilização de testes com base no modelo cognitivo comportamental. Depois eu faço correção aqui nesse slide, eu estou passando o mouse. E, por incrível que pareça, o estudo identificou, né, que psicólogos que se identificam com terapia cognitivo-comportamental utilizam aqui, né, os dois primeiros, né, só um destaque para esses dois, eles utilizam testes que são de uma linha teórica, uma epistemologia, né, teórica diferente da terapia cognitivo-comportamental, que é a teoria psicanalítica, né? O teste de percepção temática, o TAT, o Juniger, né? E o teste de percepção infantil, que é o CAT, né? Especialmente esses três, são testes que têm como base teórica a teoria psicanalítica, né? E aí os resultados desse estudo, né? Eles mencionam, né, evidenciam que não há consonância entre a abordagem teórica desses profissionais e a utilização de instrumentos psicológicos, né? Demonstrando, então, uma certa, talvez, carência, né? Uma carência, como eu identifiquei também, em relação a estudos de construção e validação e adaptação, né, de instrumentos que têm como base a terapia cognitivo-comportamental. E aí, eu já entraria no meu capítulo 3 da minha tese, em que, né, como eu investiguei essa questão dos pensamentos automáticos, considerei essa categoria como importante, a literatura apontando a questão da intervenção, né, em terapia cognitivo-comportamental no esporte de forma geral, a eficácia dessa intervenção, a possibilidade de intervenção, pensando o aspecto, né, quantitativo, eu fiz, então, uma descrição aqui no meu capítulo 3, né, no meu capítulo 2, desculpa, nessa parte 3 aqui da apresentação, uma descrição sobre a avaliação psicológica, né? E aí, inicialmente, eu queria destacar esse aspecto, né, que a avaliação psicológica, né, atesta, né, a história do desenvolvimento da psicologia enquanto ciência atesta a importância da avaliação psicológica, né, no contexto profissional e científico, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Por quê? Porque através da avaliação psicológica é possível a operacionalização das teorias psicológicas, contribuindo para o status científico da psicologia, né? Inclusive, os testes são questionados em relação à validade e a disponibilidade para a utilização em relação a um critério é esse, né? Um critério é a questão, né, da questão da adequação teórica, né? Existe suporte teórico para os testes, para a construção dos testes, para esse teste, né? E isso, de certa forma, dá um caráter de validade e fidedignidade para o teste. E a avaliação psicológica, né, ela é importante para todas as áreas da psicologia de forma geral, e na psicologia do esporte ela é muito importante, mesmo, né, porém, né, alguns autores têm apontado que a existência de poucos instrumentos para avaliação psicológica no esporte tem dificultado a atuação do psicólogo no esporte, especialmente
no futebol, né? E aí, com essa dúvida, porque esse apontamento eu encontrei realmente por alguns autores, eu também fiquei com dúvida, e aí eu resolvi, né, me questionar em relação a isso. Alguns autores apontando que a importância da avaliação psicológica de forma geral, a importância da avaliação psicológica no esporte, no futebol, e a escassez de testes, né, específicos disponíveis para serem utilizados nesse processo tão importante lá para avaliação psicológica no esporte. E aí eu me questionei, né, como se encontra atualmente a produção científica em relação à construção e validação de instrumentos que podem ser utilizados na avaliação psicológica no futebol. E aí a gente fez uma revisão narrativa de estudos de construção e validação de instrumentos psicométricos, e aí a gente identificou, né, lá com as palavras-chave, avaliação psicológica no esporte, avaliação psicológica no futebol, avaliação psicológica e psicometria e futebol, né, com esses descritores, nos bancos de dados lá da Cielo, do PepSico e o banco de dados da CAPES, a gente identificou 48 artigos, sendo, né, 17 deles que descreveram temas em psicologia do esporte em geral, 17 descrevendo, né, algum tipo de intervenção psicológica, incluindo a aplicação de algum tipo de instrumento em avaliação psicológica, e apareceu, né, alguns estudos com instrumentos que não tinham adaptação no Brasil, que era uma problemática, né, e 14 estudos que foram mais analisados de uma maneira mais específica, né, nessa revisão narrativa, 14 artigos, né, com estudos de validação ou de adaptação de instrumentos de avaliação psicológica para o esporte, de forma geral. E aqui nessa tabela, talvez ela ficou um pouquinho distorcida, mas eu queria mostrar, né, nessa coluna aqui, os construtos que eram medidos, né, nesses estudos de validação e construção de instrumentos na avaliação psicológica para o esporte. Aqui os instrumentos, né, tem até um instrumento do professor Hernandes aqui, né, que é a escala de liderança para o esporte. Existe também aqui a descrição nessa tabela aqui, que são os esportes, né, que a amostra de participantes, né, declara como praticante, e aqui os anos de publicação, né, desses estudos. Aqui a gente tem um gráfico que está mostrando o quantitativo em termos de porcentagem, né, o construto ansiedade é um construto muito estudado, né, quase 30%, 28% desses estudos são sobre ansiedade, 14% aqui de motivação e humor, os dois próximos estudos. Tem estudos sobre liderança, autoconfiança, satisfação, estresse, qualidade de vida e aprendizagem. Esse gráfico aqui é um gráfico que está mostrando uma evolução, né, desses estudos ao longo dos últimos anos. Essa revisão narrativa ela não tem aquela sistematização da revisão sistemática, né? Mas mesmo assim a gente pontuou que os artigos encontrados dataram, né, de 1998, que é a data do artigo mais antigo, até 2019. E deu para perceber que a partir de 2010, né, existiu uma maior, nos últimos 10 anos, né, existiu uma maior publicação, uma preocupação maior, né, de estudos relacionados à validação e adaptação de instrumentos de avaliação psicológica no esporte. Somente aqui nessa década, né, somente em 2014, 2014, 2013 e 2015, que não houveram estudos, como eu estou aqui passando no mouse, né, nos últimos 10 anos, somente dois períodos aqui que não foram localizados ou que não existiram ou que não foram localizados nessa revisão. Então, como resultados dessa revisão narrativa, a gente de fato confirmou o que alguns autores apontavam, né, da escassez de estudos de validação e de adaptação de instrumentos para o esporte, né, resultado similar ao encontrado numa revisão sistemática de 2017. E dos estudos que nós analisamos, dos 14 que falaram sobre construção de instrumentos, né, construção e validação de instrumentos para o esporte, somente 2 tinham, né, foram construídos especificamente para o futebol, né, um resultado semelhante também o que foi encontrado numa outra revisão aqui de 2014. E aí a gente fez essas considerações após essa revisão narrativa, que seria, né, fundamental o processo de validação de instrumentos para garantir a mensuração precisa de aspectos psicológicos ligados ao desempenho, isso para o esporte em geral, e também sugerindo, né, não somente estudos de validação e adaptação, né, mas também estudos de construção, que partem do zero, né,
específicos para o futebol brasileiro, que é algo que eu destaco também muito no início, né, dessa revisão, lá no início também da minha tese, na apresentação, as peculiaridades do futebol no Brasil, né, alguns aspectos que são diferentes dos aspectos internacionais, né, a gente tem alguns aspectos como a questão socioeconômica, um perfil específico de atletas que praticam o futebol profissional, ou que tentam praticar o futebol profissional, que deveriam ser considerados nessa construção de testes. Considerando que eu estou usando um viés, né, considerado da terapia cognitivo-comportamental, isso, de certa forma, tem uma interferência muito grande, né, na construção ou em tipos de pensamentos automáticos que serão considerados disfuncionais. Então, a gente chega lá nos meus objetivos, né? Os objetivos, o geral, seria buscar evidências de validade de 2 escalas de pensamentos automáticos em jogadores de futebol profissional, e os específicos seriam realizar análise de conteúdo das 2 escalas de pensamentos automáticos disfuncionais em jogadores de futebol profissional, e o segundo, né, efetuar análise fatorial exploratória das 2 escalas de pensamentos automáticos disfuncionais em jogadores de futebol profissional e identificar esses índices de fidedignidade das 2 escalas, né, de pensamentos automáticos disfuncionais em jogadores de futebol profissional. E aí, a partir de agora, vou tentar fazer uma descrição do meu método, né, e estou usando aqui, antes de falar do estudo específico, né, eu estou usando uma descrição aqui anterior, passo a passo, de como de certa forma, os autores, né, autores em psicometria, eles mencionam o passo a passo da construção de escalas psicométricas do zero, né, considerando, assim, não uma adaptação, mas considerando a construção, que é algo que foi desafiante para mim, né, no mestrado, está sendo desafiante, mas, assim, para mim é um processo que eu gosto muito, né, me identifico muito com esse tipo de processo, né. E aí, dá para a gente falar, o Pasquale até fala isso naquele livro, Psicometria, Teoria dos Testes Psicológicos e na Psicologia e na Educação, né? Ele fala que a construção dos itens é o início do processo de construção de um instrumento de medida em psicometria. Os itens, né, seriam a representação comportamental dos traços latentes, né? Esses traços latentes aí sendo representados pelos construtos sendo representado pelos construtos das escalas. Os itens seriam essas representações, né? E, de certa forma, na hora da aplicação, na hora da mensuração, nós estaríamos atuando sobre esses itens, sobre esses traços latentes, de uma maneira indireta, por meio dessa coleta, né? Dessa coleta feita pelos testes. E aí, esses autores aqui apontam, de uma maneira didática, né, essas etapas de construção dos itens, que seriam 4, né? A primeira, que seria a especificação das categorias comportamentais a serem que representam o objeto psicológico a ser medido, a definição das dimensões do teste, a elaboração dos itens, precisamente, e a análise semântica dos itens, né? Eu lá, na primeira vez que estava construindo o item, já queria partir logo para a construção do item, né? Construir logo, o jogador imagina isso, né? Desculpa, primeiro lá na minha escala de torcedores de futebol, já queria imaginar o que seriam os motivos, né? Os motivos de escolher um time de futebol e partir logo para a construção. Mas é necessário, né, que nós nos atentemos para essas etapas iniciais, né? Essa especificação das categorias comportamentais, aqui em sequência, ela tem como objetivo identificar o construto, né? O que seria esse objeto psicológico. E é algo que eu venho discutindo bem desde o mestrado, né? Desde com o meu antigo orientador e meu antigo co-orientador, essa ideia, né, de ter um construto psicológico que tem um suporte teórico, né? Foi algo que eu, de certa forma, fui muito criticado na primeira construção de instrumento, né, e que eu tentei aperfeiçoar agora na tese, né? Eu não quis construir um tipo de instrumento que não tivesse um suporte teórico se eu escolhesse um construto muito sólido, né? E a terapia cognitivo-comportamental, por ser uma terapia baseada em evidências, me deu segurança e, especificamente, então, eu selecionei os pensamentos automáticos, né, como um dos itens lá do modelo cognitivo e, especificamente, dos modelos da parte cognitiva desse modelo, né, eu selecionei como o meu construto a ser medido, né. Por indicações de literatura também, verifiquei, né, a possibilidade de ser um construto psicológico, mensurável, né, como eu mostrei lá no estudo qualitativo,
e também por outros estudos quantitativos também de outras construções de escalas com pensamentos às vezes nomeados como automáticos ou automáticos disfuncionais ou pensamentos irracionais, né, com já a tipificação desses pensamentos, né, outros instrumentos que identificavam, utilizavam o mesmo construto. E a minha prática enquanto psicólogo clínico na terapia cognitivo-comportamental, né, que também considerei para poder especificar essa categoria. Depois, né, eu parti para a definição das dimensões do teste, né, a gente pensar, né, o pensamento automático, e aí a definição de dimensões, de fatores, uma definição prévia, né, parte do raciocínio de imaginarmos se existem tipos, né, ou subtipos desse construto no qual a gente escolhe, né? E aí eu utilizei um quadro teórico do Knapp e do Beck, que é de 2008, em que eles descrevem tipos de pensamentos automáticos disfuncionais, né? A gente tem N descrições na literatura, de forma geral, e estudos sólidos, né, sobre tipos de pensamentos automáticos disfuncionais, crenças disfuncionais. Dá para destacar a terapia do esquema, do Jung, né, que é um tipo de descrição metodológica do que seriam as crenças centrais no modelo teórico do Beck, né? Mas fiz a opção pelos pensamentos automáticos disfuncionais também, considerando a indicação da literatura desses tipos, né? E esse quadro aqui é o quadro que eu utilizei, né, como quadro base para pensar essas distorções cognitivas, né? O Beck e o Knapp vão descrever 8 tipos de pensamentos automáticos considerados como disfuncionais e consistiriam, né, na leitura incorreta de situações e que provocariam sintomas psicológicos desagradáveis. Então, ele vai falar de tipos de pensamentos automáticos de catastrofização, de raciocínio emocional, de polarização, de abstração seletiva, de leitura mental, de rotulação, de minimização e maximização, e de imperativos, né? E aqui ele vai descrever o que seriam esses tipos de pensamentos automáticos disfuncionais. E com exemplos, né? Aquilo de catastrofização, né? Perder o emprego será o fim da minha carreira. Então, com essa definição, eu parti então para pensar os itens, né? Adaptados, claro, ao contexto do jogador de futebol. E aí, a partir daquele modelo teórico, né? Eu descrevi a minha escala dividida em 3 fatores, aproximando alguns tipos de pensamentos automáticos que têm especificação, como está colocado aqui, mas que tem algumas semelhanças, né? Mantive a ideia de 3 fatores iniciais, né? Que é algo que a análise fatorial exploratória pode contestar lá quando a gente falar, né, da questão da carga fatorial de itens específicos, né? Correlação de itens relacionados a determinados fatores, né? Mas essa divisão inicial foi feita até para a gente pensar a análise de conteúdo, como eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, partir então na parte 3, né, na terceira etapa da construção dos itens ainda, né, para de fato elaborar, redigir esses itens da escala de pensamentos automáticos disfuncionais de jogadores de futebol e a escala de pensamentos automáticos funcionais em jogadores de futebol. E aí ela ficou, né, né? Aqui tem a descrição da escala, né? Do tipo Likert de 5 pontos, variando entre 1, nunca, e 5 sempre. Então, a ideia é de que o item seja a descrição de um tipo de pensamento automático disfuncional e que o jogador leia, né, numa gradação de 1 a 5, ele identifique se ele nunca teve aquele pensamento ou ele sempre tem, né, que seria o nível mais alto. A indicação da literatura para 5 pontos é uma indicação em relação à manutenção dos pontos médios, né, manter o 3, que seria o ponto médio, e manter extremos, né, manter extremos como o 3 e o 4, e o 1 e o 5. Né? E, no final, foram criados, então, 63 itens de cada uma das escalas, 63 itens da escala de pensamentos automáticos disfuncionais, jogadores de futebol profissional, e 63 itens da escala de pensamentos automáticos funcionais, totalizando 126 itens. Aqui, um exemplo, né, da escala de pensamentos automáticos disfuncionais em jogadores de futebol, como é que ela foi construída, né, a descrição inicial de 1 a 5, o fator 1 e aqui a numeração dos itens. Né. Eu tentei manter também uma certa coerência da quantidade de itens em cada um dos 3 fatores, né, mas, como exemplo aqui, o item 1, né, penso sempre que irei errar tudo na hora da prática esportiva, né? E aqui a gradação de 1 a 5.
não aceita errar nada do que tenha treinado muito, né? Sempre pensando o aspecto aqui inicial de catastrofização, polarização e abstração seletiva e a prática do jogador de futebol profissional. Desculpa, do jogador de futebol, né? Sem a limitação ainda do jogador de futebol profissional. Aqui a escala de pensamentos automáticos funcionais, né, que a gente fez a reestruturação cognitiva. Qual a ideia? Né? O Beck aponta a relação de que quando o indivíduo, né, por treino cognitivo, ele identifica o pensamento automático disfuncional e ele avalia esse pensamento, e uma das intervenções ele modifica, ocorre a reestruturação cognitiva, que é uma técnica específica para modificação de pensamentos automáticos disfuncionais, o humor é controlado, os comportamentos se tornam mais funcionais, então, consequentemente, a gente está hipotetizando que a performance aumenta, né? Como alguns estudos indicam, como a gente está esperando identificar a partir da validação desse instrumento. E aqui um exemplo, né? O item 1. Penso sempre que irei acertar na hora da prática esportiva, que seria o contrário, né? Penso sempre que irei errar, né? Tudo na hora da prática esportiva. Alguns itens eu de certa forma reestruturei diretamente, outros não, né? Para não ficar, eu tentei espelhar todos os itens, né? Fazer reestruturação cognitiva de todos os itens, mas não ficou dessa forma. Fiz reestruturação cognitiva pensando também de maneira geral, pensamentos que às vezes não têm relação com o original. Porque a ideia da teoria da cognitivo-comportamental pensa sobre isso. Muitas vezes uma restauração cognitiva não é uma troca de um pensamento similar, né, semanticamente ao outro, né, mas é o aparecimento de um outro pensamento que é considerado como mais funcional, que provoca a ocorrência de outros sentimentos ou comportamentos. E aí, a parte 4, que seria a análise semântica dos itens, que seria uma aplicação de estudo piloto com 10 jogadores de futebol, para verificação da adequação e linguagem dos itens, considerando a população, né, alvo, que é jogadores de futebol profissional, jogadores de futebol, né, com todas as peculiaridades, né, características sociodemográficas, idade, nível de escolaridade, região, né, pensando também que a ideia é que a gente faça um estudo nas diversas regiões do Brasil, né. Então, para tentar verificar a adequação de linguagens num estudo inicial, para que haja esse apontamento da questão, às vezes, da redação, das palavras, muitas vezes, que nós utilizamos, que os juízes, como vocês vão ver, avaliaram, por enquanto, como adequadas, mas que os participantes, né, os indivíduos que estão na amostra, né, podem apontar, muitas vezes, como não adequados. E aí, de fato, a gente partiria, né, para a parte de construção da escala, que seria a hora que a gente vai pensar o procedimento teórico e o procedimento empírico e analítico, né? Que seria, de fato, alguns autores mencionam que aqui, de fato, seria a validação, né, do instrumento, né? E aí, dividido agora por 2 etapas, os procedimentos teóricos e os procedimentos empíricos e analíticos. Os procedimentos teóricos, né, é composto principalmente pela análise de conteúdo, que é uma análise feita por juízes peritos e especialistas na área do construto que pretende se medir, né? O objetivo é analisar a especificação das categorias cognitivo-comportamentais, que representam o objeto psicológico a ser medido, e a operacionalização dos construtos em itens. Então, seria, né, ler os itens, avaliar, né, os itens, a redação dos itens, e 4 aspectos importantes, né, quatro aspectos específicos, que seriam a adequação do item, aqui, né, clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica dos itens, né? Nessa análise de conteúdo, construiu-se, né, um questionário, também no formato de escala Likert, de 5 pontos, verificando esses 4 tipos, né, de categorias, 4 tipos de elementos. Essa escala, né, foi submetida a 3 juízes especialistas, né? Foi enviado para esses juízes. O critério de escolha dos juízes foi, né, ter doutorado, mestrado, graduação em psicologia e especialização em psicologia do esporte. Então, todos os 3 juízes são doutores, todos os 3 juízes têm especialização em psicologia do esporte e todos eles têm uma prática de psicologia do esporte há mais de 10 anos, né? Inclusive, trabalharam em times de futebol, é importante, todos esses 3 juízes trabalharam em times de futebol.
Então, eles demonstraram, de acordo com a indicação da literatura também, essa expertise para poder avaliar o construto. E aqui está o exemplo, né, de como foi para os juízes o questionário, né, com os 4 critérios para serem avaliados: a adequação da categoria, a clareza de linguagem, a pertinência prática e a relevância teórica. Os juízes receberam, né, receberam um exemplar da escala, inicialmente, e receberam esse questionário para avaliar, né, no item 1, né, havia adequação à categoria, que seria, né, o fator, o item, né, construído, de fato é associado a essa categoria, como nós estamos o descrevendo. Ele possui clareza de linguagem, ele possui pertinência prática, ele possui relevância teórica, e aí os juízes marcavam de 1 a 5. E a análise de conteúdo, essa era a análise de conteúdo quantitativa, a análise de conteúdo qualitativa, na qual os juízes sugeriram modificações que julgassem pertinentes para melhorar os itens. E aí o questionário era assim, né? Eles recebiam, né, esse espaço para poder fazer alguma sugestão de modificação e aqui uma justificativa. E eles o fizeram, né? Mesmo que eles aqui, nessa avaliação inicial de adequação, mesmo que marcassem 5, eles sugeriam, né? Mesmo que marcasse 4, eles sugeriam algum tipo, aqui na adequação a categoria marcava 5, mas às vezes na linguagem marcava 4, né? Que era algo que nós vamos ver lá na frente, que é o aceitável, né? 80% de concordância entre os juízes em cada uma das categorias. E aí eles poderiam fazer essa sugestão de modificação, quando eles não davam um valor total, né? Quando eles não diziam que o item tinha o valor máximo, né? E aí a gente fecharia a parte de análise de conteúdo e partiria para essa parte de procedimentos chamados, né, empíricos e analíticos, né? Os procedimentos empíricos consistem, né, no estudo exploratório, que vai ser feito com 800 jogadores de futebol. Deixei até aberto aqui, né, a ideia do gênero, né, que é algo que a gente está conversando, né? O professor Hernandes sugeriu um delineamento também específico para pensar gênero, né, masculino e feminino, para a gente poder fazer uma comparação, usar, por exemplo, o TST para fazer comparação de amostras, né? A gente vai utilizar esses instrumentos, o termo de consentimento livre esclarecido, o questionário sociodemográfico, as 2 escalas, e os procedimentos de coleta de dados, né, a gente está considerando já a submissão na plataforma Brasil, a autorização para fazer o estudo, e a aplicação online, que será feita dos questionários, né, do questionário, do TCLE e das escalas. E os procedimentos analíticos, né, implicam inicialmente em utilizar a análise fatorial exploratória, tendo o objetivo da análise fatorial exploratória, né, é encontrar a estrutura subjacente em uma matriz de dados para determinar o número e a natureza das variáveis latentes, né, os fatores que melhor representam um conjunto de variáveis observadas. Em outras palavras, né, de certa forma, visualizar a relação que os itens demonstram estatisticamente entre si e a correspondência com os fatores que nós previamente achamos que eles estão relacionados, né? E aí a gente vai fazer essa análise, né, dessas inter-relações, e aí, ao analisar a estrutura dessas inter-relações de um determinado número de variáveis observadas, essa análise fatorial exploratória define, né, os fatores, né, que melhor explicam. Se for um fator só, né, um fator geral, né, se somente é uma categoria, como a gente está considerando inicialmente, pensamentos automáticos, ou se existem subfatores, né, de acordo com essa variância. E aí, para fechar, né, eu vou falar um pouco rapidamente sobre os resultados. Eu tenho, por enquanto, já avisando, né, somente o resultado da análise de conteúdo, né, e um resultado inicial, porque está faltando o cálculo exato do coeficiente de validade de conteúdo, que é o CVC do Hernandes Nieto, né, que segundo o cálculo, existe esse cálculo aqui que estou apresentando, né, que ele deve ser feito. A consideração final, né, é de que os itens apresentem no mínimo, né, os itens que devem ser mantidos, eles devem apresentar no mínimo em cada um, né, daquelas categorias analisadas, no mínimo 80% de concordância entre os juízes, essa é a indicação da literatura, né? E aí dá para a gente, o resultado que a gente já observou com uma análise prévia, que já existem 58 itens com mais de 80%, no mínimo igual a 80%, né, que seria 4,
ou acima de 80% de concordância. 30 na escala de pensamentos automáticos disfuncionais em jogadores de futebol profissional e 28 na escala de pensamentos automáticos funcionais em jogadores de futebol profissional. E aí a gente está apontando aqui como é que foi feito, né? Como é que veio para mim, né? Para a gente, na verdade, desculpa, em relação à análise dos juízes, né? Os juízes olharam e fizeram essa marcação, né? Aqui um exemplo, né? De uma análise de juiz do item 1. Esse juiz considerou, né, o item como adequado à categoria com o grau 5, tarefas de linguagem 5, pertinência prática 5, relevância teórica 5. E a gente foi avaliando, né? Esse era um item que a gente excluiu, que já tem 3, né? Vai estar abaixo de 80%. E assim foi. Aqui uma demonstração também de resultados, né? De como ficou como foi a descrição, né? Do questionário qualitativo, no qual sugeriam-se modificações e colocava uma justificativa, né? Aqui um juiz colocou do item 1, né, trocar prática por treino ou jogo, né? Depende da ênfase, não ficou claro se é válido somente para jogos ou treino também, né? É importante verificar qual o grande objetivo, pois os comportamentos, pensamentos em situações de jogos e treinos podem ser muito distintos. E aqui a justificativa, né? Se é um questionário para futebolistas, fica mais próximo da realidade deles falar treinos ou jogos, né? E aí eles sugeriram também assim em todos os itens, né? São muitos itens, né? Os juízes tiveram um trabalhinho grande, né? E eu fiquei muito agradecido, né? De todos eles terem colaborado com essa parte, que é uma parte que a gente realmente conta com essa colaboração dos especialistas. E aí, para finalizar, com os resultados finais, espera-se, né, uma medida válida e fidedigna para sua posterior utilização nos processos de avaliação psicológica no futebol, né, dando uma contribuição, né, tanto para a literatura quanto também para a prática do psicólogo, né, inédita, que seria um teste, né, que tenha uma mensuração, né, voltada para um elemento do modelo cognitivo e também que seria voltada especificamente para as questões ligadas ao futebol. E aí, encerro a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum comentário a ser feito, estou à disposição também. Daniel, muito, muito obrigado pela tua apresentação. E eu já fiquei aqui bem ansioso para falar, porque achei muito, muito interessante, né? Eu já conhecia o teu trabalho, evidentemente, né? Mas o que eu achei assim muito legal, né, Daniel? Há quanto tempo que nós participamos da tua qualificação? Quanto tempo faz? Foi maio de 2019, deve ter um ano e meio. Então, eu acho assim que há uma evolução, né? Quer dizer, eu já conheci o teu trabalho e já via assim a importância dele, né? Eu achei uma ideia que vocês tiveram, tu e a Ângela, né? Primeiro tu e a Ângela, depois que topou essa tua proposta, né? Porque é uma professora inteligente, ela também viu esse potencial na tua ideia, né? Eu achei isso fantástico, né? Veja que lá na tua qualificação eu já falava, eu já recuperava um dado histórico muito importante da psicologia do esporte, que foi a participação lá na década de 60, né, mais ou menos por 1966, daquele psicólogo clínico chamado Bruce Ogilvie, que ele veio justamente a agregar à psicologia do esporte norte-americana os métodos, quer dizer, o que fazer com o atleta. Porque até então os caras não sabiam direito o que fazer com o atleta. Os caras pesquisavam muito e tal, mas a intervenção ela ainda estava muito restrita. E o Bruce, que tinha uma grande experiência clínica, ele ali, não é? E veja que hoje, inclusive, tu trouxesse aí também que o Aaron Beck, mais ou menos na mesma época, começa, não é, a delinear toda a sua teoria cognitiva aí para a intervenção na depressão, né? Então, vê como isso, de certa maneira, coincide, quer dizer, esses psicólogos clínicos, eles vêm a trazer os recursos práticos que a psicologia do esporte precisava para realmente começar a treinar os atletas, quer dizer, né?
O Bruce tem até um livro lá que é bem importante, né, nisso tudo, que é Os Problemas dos Atletas e Como Manejar com Eles. É um livrinho mais ou menos assim fininho, não é muito grande, mas ele traz uma série de exercícios e de coisas do que fazer com o atleta. Aí você vem com essa proposta, quer dizer, de trazer essas coisas da psicologia cognitiva, que evidentemente permeiam toda a nossa ação, não é? E vão permear a ação dos atletas sem sombra de dúvida, né? Esses pensamentos estão ali são os disparadores da ansiedade, que é o problema que mais, né, afeta a performance, a motricidade e o desempenho, né? Então isso é uma coisa realmente, uma ideia fantástica que vocês tiveram, né? Quer dizer, o teu trabalho é um negócio assim que encanta a gente, né, de ver. E o que me encantou mais hoje foi que tu aproveitaste muito bem esse ano, né? Porque a tua apropriação disso tudo aí, ela evoluiu assim pra caramba, né? Aquela tua apresentação lá de maio de 19 para essa de hoje é assim, né, fantástico como tu estás dominando esse teu trabalho, né? Foi uma apresentação brilhante que tu fizeste aqui, né, para nós. E muito bom, né? Só tenho que dizer assim que esse teu trabalho realmente isso vai, né? Tomara que se consiga, vai se conseguir, né? Levar isso muito bem. E o tomara que eu queria dizer assim que se conseguisse ainda colocar isso no SATEPS e que isso pudesse virar realmente um instrumento para o exercício profissional, né? Porque ainda não existe nenhum instrumento aprovado, né, com parecer favorável do Conselho para essa área da psicologia desportiva no Brasil. Então, isso seria também um marco histórico, né? E eu acho que isso tem potencial. Eu acho que esse instrumento ele tem potencial não é para entrar aí, né? Tá, já é isso que eu queria te dizer. Meus parabéns, achei fantástico, tá muito bem, tu tá com uma apropriação enorme do teu trabalho e das diversas etapas que estão sendo realizadas com adequação, né? E acho que vai ficar muito bem, né? Tem 58 itens aí, já houve uma redução também interessante, né? Sim, Porque sim. E agora, bom, agora nas próximas etapas vai sofrer outras, né, outras análises que também vão determinar aí né, que bacana isso, né? Eu agradeço, professor. E tô vendo vocês dois aí, né? E essa outra que hoje já deu um passo importante aí na vida dela, né? E parabéns, né? Que fez também lá, foi brilhante lá na sua. Depois nós podemos festejar mais a tua, para não nos afastarmos muito aqui desse assunto, né? Mas eu também fiquei pensando assim, você sabe que eu tenho um trabalho que começou há alguns anos e que ficou assim no caminho, assim como tinha um outro que a Mariana aí comprou um pouco quer dizer, comprou a ideia e começou a trabalhar nisso, que era uma vez me encomendaram um capítulo de um livro sobre psicologia positiva do esporte. No fim, esse livro se arrastou, era um pessoal bem bacana aí da área da psicologia positiva. Foi a Ana Paula Noronha que me convidou, mas no fim não sei o que aconteceu, que a coisa não deu muito certo. Eu falei isso para a Mariana e a Mariana começou a trabalhar numa revisão sistemática disso, né? Mas eu também, com umas alunas de graduação, alguns anos atrás, né, eu andei fazendo também uma pesquisa, assim, não sistemática, mas um levantamento aí, assim, né, acho que razoavelmente exaustivo na época, sobre essa questão dos instrumentos de medida na psicologia do esporte, tá? E brasileiras, assim, que fosse coisa de adaptação e de criação de instrumentos, né? E aí foi que eu vi, e já andei dando uma revisada esses dias aí para apresentar aí no CONAP lá da professora Fernanda, lá de Nova Iguaçu, né? Congresso aquele de avaliação psicológica, eu andei apresentando esse trabalho lá sobre os instrumentos da psicologia do esporte brasileiro, que não tem nenhum, né?
e que tem uma porção aí, a maioria também desse trabalho foi feito pelo pessoal da educação física, esses trabalhos acadêmicos, né? E uma minoria são feitos pelo pessoal da psicologia, tá? Tem alguns instrumentos, inclusive, feitos pelo pessoal da educação física, que são considerados como variáveis psicológicas, mas que não foram encaminhados para o SATEPSE para serem submetidos à análise. Então, fica num limbo aí, porque, né, claro, eles não encaminharam por quê? Porque eles não são psicólogos. E a partir do momento que esse troço for aprovado, também eles não podem utilizar mais, né? Então, são coisas assim. E tem outros que são considerados não psicológicos. Então, aí, bom, tudo bem, não é? Mas o fato é esse, que nós não temos nenhum que esteja, né, que seja aprovado, seja adaptação, ou seja... E então, supõe-se que os psicólogos do esporte estão trabalhando muito mal, do ponto de vista ético, profissional, inclusive, usando instrumentos que não são exatamente adequados ou que não estão validados para aquelas populações, não é? Ou, sei lá, não é? Quer dizer, essa tese provavelmente seja a mais correta, né? Como não tem fiscalização e tal, provavelmente estão lá fazendo horrores com essas coisas dos testes e a ética profissional que vá para, né, as cucuias, como diz o outro, né? E, entende? Então, isso seria muito interessante tu fizesse uma narrativa que provavelmente deve coincidir bastante com aqueles dados que eu tenho aí, né? Mas veja bem, não era a hora de vocês matarem essa charada e fazerem uma sistemática para terminar com essa questão, não é? Que já está bem adiantada, e isso, inclusive, vai constituir um capítulo importante também do teu trabalho aí, né? Porque tu vai ter essa argumentação aí né, com uma argumentação mais forte, até de dizer, olha, não tem instrumento nenhum e eu estou aqui, né, criando este e tal. É um propósito mesmo, professor. Eu estava conversando com a Ângela, depois a gente ia conversar contigo mesmo, da gente operacionalizar essa questão da revisão sistemática mesmo, porque a gente ensaiou a revisão sistemática, a gente foi para a narrativa, né? Mas é uma vontade minha mesmo para tirar realmente essa dúvida. Não sei se você reparou na apresentação, eu falei de revisão, mas não coloquei sistemática justamente, talvez porque alguém poderia falar, mas você já fez a revisão? Eu falei, não, né? Mas é a intenção que a gente faça mesmo, porque existe essa indicação de literatura mesmo, de escassez, de utilização indevida, né, não ética, por parte, né, de alguns psicólogos que estão no esporte, né? Às vezes, igual esse estudo que eu mencionei, né, às vezes não é nem só no esporte. Eu estou na área da terapia cognitivo-comportamental, eu observo alguns terapeutas cognitivos comportamentais utilizando como está lá posto no estudo, testes projetivos. Aí, às vezes, eu pergunto, qual que é a relação, qual a avaliação, qual a relação que é feita, né? Quando elabora-se o laudo, né? Quando elabora-se o relatório, pensando numa perspectiva teórica específica. Eles não conseguem explicar, e isso eu considero como um problema, né? E é uma questão igual, criar testes psicológicos também para TCC era uma demanda minha direcionada para a teoria, né? Que eu, na verdade, juntei aqui na psicologia do esporte, porque eu também identifiquei a mesma coisa, né? Que a sistemática realmente daria esse caráter, justificaria, assim, de uma maneira categórica, né? É um objetivo, sim, fazer. E tem tem aquele potencial maior também da publicação, né? Quer dizer, ele também ele atende essa coisa do conteúdo e a coisa pragmática também que nós temos que produzir e publicar, né? Sim. Então, isso é interessante, né? Eu acho que tem que ver isso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer isso aí, né? E, claro, tem que consultar sempre a Ângela, não é? E a Ângela é a tua orientadora principal e é a pessoa que tem né, que capitanear essa tomada de decisões aí, não há dúvida nenhuma. As coisas para funcionar bem, a gente, antes de tudo, tem que respeitar a ordem, não é? Para que a coisa não vire uma desordem. Sim. Então, tem que conversar com a Ângela, né? E eu também acharia interessante, né? Eu acho que a Mariana já tem um know-how aí também, já está com um know-how nessa coisa, não é? E isso podia ser interessante também, ver a possibilidade, né? Não sei se
eu também estou me adiantando em tomar essa, né, o trabalho é teu, tu também tens que ter essa prerrogativa de tomar decisões. Mas eu acredito que a Mariana também seria uma boa parceira para isso, né? Claro, vai estar na tua tese, não na tese dela, mas depois nós temos uma publicação, uma coisa assim, não é? E aí, então, em termos bem práticos, nós estaremos todos lá, não é? A Ângela, tua, entendeu? Eu acho que isso também facilita muito. Tu tem também outros trabalhos, né? Mais uma mão de obra assim qualificada para, né, para segurar essa bronca vai nos agilizar sobremaneira. Acho que isso está bem adiantado já. Eu posso passar os dados que eu tenho, os dados que tu tens aí nessa narrativa vão coincidir quase que completamente, eu tenho certeza, né? E uma sistemática vai ser mais uma coisa de confirmação, assim, e de resgatar mais alguma coisa que tenha, né? Algumas coisas que tenham escapado dessas nossas duas buscas que não foram, digamos assim, tão rigorosas, né? Quanto vai ser a pensar aí, é uma ideia, tá bom? Eu topo. É isso que eu tinha a dizer, assim, gostei muito, fiquei muito, muito entusiasmado, né? Eu agradeço, professor, muito obrigado. E agradeço muito as suas considerações na época da qualificação, porque ajudaram muito, né? Me possibilitou ler mais, estudar mais, direcionar mais o estudo. Foram muito valiosas as observações, né? E eu acho que me permitiu chegar até agora, né? Vamos tentar desenrolar para finalizar isso também.